CBN Caruaru. Muito bem, agora 9h35, nessa terça-feira, dia 18 de julho de 2023. A gente segue agora com essa parte do CBN Caruaru, trazendo agora uma conversa com o economista Écio Costa, e também vamos conversar com o Clauston Pacas, que é o sócio-diretor da CP Construção, e o tema da nossa conversa será o impacto da reforma tributária nas empresas. Écio Costa, que é economista, já está conosco. Um bom dia, Écio, um prazer tê-lo aqui para discutirmos esse tema tão importante. Bom dia, Magno. Bom dia aos ouvintes da CBN Caruaru. Sim, é um tema bastante importante que vai trazer muitas mudanças para a nossa economia e para o nosso dia a dia também. Pois é, eu queria começar conversando com você, porque a reforma tributária ela está ocorrendo, né? Ela passou por um momento muito importante, que foi a aprovação na Câmara dos Deputados, mas também está no Senado agora sendo discutida, vai passar por votação. Houve, durante um determinado momento, a possibilidade de fatiamento, ou seja, há ainda a possibilidade de mudanças. Mas, neste panorama atual, da forma que está, quais são os impactos que essa reforma tributária vai trazer para as empresas? Veja, é importante a gente contextualizar um pouco também, né? Porque você tem uma mudança importante na forma como os tributos vão ser calculados, inclusive com extinção de 5 tributos, né? Você tem 3 tributos federais, né, que vão ser extintos, né? Você tem o PIS/COFINS, você tem o IPI, né? E você tem também, do lado estadual e municipal, você tem a extinção do ICMS e tem do ISS. Então vão ser criados 2 tributos, um federal e um que inclui o ICMS e o ISS, o federal chamado de CBS e o que inclui os estados e municípios, o IBS. E eles vêm com o princípio do IVA, né, que seria um imposto de valor adicionado, onde cada etapa do setor produtivo você vai calcular o seu imposto baseado na diferença entre os insumos que são adquiridos e os produtos ou serviços que são vendidos, pagando o imposto em cima dessa diferença, que é o valor adicionado. E essa diferença vai ser tributada em 25%, pelo menos é o que se fala, né, no mercado, é o que o governo também tem falado. Mas pode ser que essa alíquota seja até maior, ou pode ser que seja também menor. Mas a alíquota que tem se falado é de 25%, e é, inclusive, uma das mais altas do mundo. Já começa tendo uma alíquota mais alta entre os principais países que a gente acompanha, né, economias desenvolvidas da Europa, dos Estados Unidos. Veja que boa parte, inclusive, dos nossos vizinhos adotam esse mesmo sistema tributário. E isso significa que a gente hoje tem uma carga tributária muito elevada. Tanto é que isso está fazendo com que a carga do IVA ou do CBS e IBS fique muito alta. Ou seja, precisaríamos também ter uma reforma administrativa, uma reforma fiscal, reduzindo despesas para que esse IVA pudesse ser mais em conta. Então, esse é um contexto, e aí ele vai atingir empresas de todos os setores, né, do agronegócio, indústria, serviços, com composições diferentes. Pois é, e aí o IPE, inclusive, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que talvez chegue até 28%, sendo o maior do mundo, né, de acordo com o IPE. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não deve chegar a tanto, mas de fato fica alto o IVA, né? E aí fica essa questão por parte dos empresários, né? De que forma isso vai impactar na rotina produtiva, né? Na vida das empresas deles. Isso deve gerar um desafio, uma preocupação por parte do empresário, Écio? Então, os 28%, isso acontece porque você, no Congresso, na Câmara e talvez no Senado, você está criando muitas exceções. Então, o número de exceções elevado faz com que a base tributária termine ficando mais alta. E aí, ao invés de 25%, pode ir para 28%. Então, se você criar outras exceções, isso vai aumentar ainda mais, né? A conta tem que fechar no final. O empresário ele precisa sim estar acompanhando o que está acontecendo, principalmente para saber como que isso vai impactar na sua realidade. Como eu disse,
você tem impactos sobre todos os setores, do agronegócio, da indústria, do setor de serviços. Hoje, no sistema atual, a indústria paga uma carga tributária muito mais alta do que a agropecuária, do que o setor de serviços. E aí a tendência é que você tenha uma equalização. Com essa equalização, a indústria vai pagar menos, serviços vai pagar mais, e a agropecuária tem algumas condições que terminam fazendo com que talvez não pague tanto assim. E aí é onde entra esse mundo de exceções que a gente está discutindo. Por exemplo, quem está no Simples, esse sistema vai ser mantido. E aí, quem está no Simples, seja alguém que vende, que vive do comércio, alguém que presta serviços, uma pequena indústria, vai ter que fazer a conta para ver se vale a pena, por exemplo, migrar para esse novo sistema ou não. Porque talvez, se o comércio, por exemplo, for algo, um negócio que você compra muitos produtos para revender, e além disso paga aluguel, paga diversas outras despesas, talvez valha a pena sim migrar para esse novo sistema, porque vai estar pagando menos. Já o setor de serviços também precisa fazer a mesma análise. Só que aí no setor de serviços você não tem tanta compra de insumos. Você tem mais a contratação de mão de obra. Então o IVA pode vir a representar um aumento da carga tributária para esse setor, que aí precisa também ser analisado. Só que vale lembrar que 89,4% dos prestadores de serviços estão também no Simples. Então, a grande maioria são pequenos prestadores de serviços que não vão ser tão impactados assim. Agora, aqueles que estão, por exemplo, no lucro presumido, e aí você tem diversos profissionais, advogados, engenheiros, arquitetos, economistas, inclusive, contadores, esses vão provavelmente pagar uma carga tributária mais elevada, né, e isso pode mexer muito nesse mercado. Na parte de advocacia, dos escritórios de advocacia, por exemplo, pode acontecer uma pejotização, onde os advogados vão ter que se tornar MEIs para poder trabalhar naquele escritório, né, para que o escritório possa se compensar desses insumos que estaria contratando, né, com esses advogados. Então, veja que tem muita complexidade aí, a gente precisa entender melhor como que isso vai acontecer. Existem setores que vão ser assim, beneficiados com isso, como eu mencionei, tem outros que vão pagar mais. Saúde e educação, por exemplo, você tem uma redução dessa carga tributária de 60%. Então, vai pagar 40% do IVA cheio. Tá? Quando você computa isso e olha a aquisição de insumos, principalmente na área de saúde, talvez também saia mais barato do que o sistema atual. Mas, claro, cada caso é um caso que precisa ser analisado. Muito bem, agora são 9h43, nós estamos aqui conversando com o economista Écio Costa a respeito do impacto da reforma tributária nas empresas. Também estamos tentando contato com o Cláudio Paca, sócio-diretor da CP Construção, que deve participar conosco desse papo. Lembrando que você que está acompanhando também a CBN Caruaru pode interagir por meio do nosso WhatsApp, que é o 98244-8990. Aí você pode interagir, mandar sua mensagem, fazer suas perguntas a respeito desse tema, que tem tirado a tranquilidade de muita gente, mas que também é um tema que a gente percebe que, de certa forma, foi até comemorado, né? Quando se falou sobre a aprovação dessa reforma na Câmara dos Deputados, houve uma espécie de uma comemoração, uma vez que é um tema que vinha há muito tempo sendo discutido, debatido, mas que nunca foi, de fato, posto para votação na mesa, enfim, chegou a esse estágio em que estamos de aprovação na Câmara dos Deputados, né? Isso ocorreu agora, depois de muito tempo, e eu queria que você avaliasse, Écio, por que é tão importante, porque estava sendo tão aguardada essa reforma, né? A gente escuta as pessoas dizendo, olha, depois de, 30 anos essa reforma foi feita, de fato precisava ser feita uma reforma como essa que está sendo feita? Sim, é essencial esse momento que a gente está passando. Quando você vai olhar no ranking de competitividade do Brasil em relação aos demais países, a gente fica lá para trás, e quando você olha o detalhamento, por que a gente está entre as últimas posições? O principal item que nos empurra ladeira abaixo no ranking
é a complexidade tributária, certo? Então, essa simplificação vai ajudar muito para que o investidor possa entender exatamente quantos impostos ele vai pagar, né? Quais impostos e quanto de impostos ele vai pagar. Né? Existem até vários memes, né, que a pessoa, se você procurar na internet, você vai olhar aquela questão, por exemplo, do bombom que virou wafer, né, porque a carga tributária é menor, da sandália que virou sapato, porque a carga tributária é menor. Isso vai deixar de existir, certo? Porque você não vai ter mais esses arranjos tributários para se pagar uma carga menor. Você vai calcular os insumos, independente de que produto esteja sendo fabricado, vai vender e vai calcular o imposto dessa diferença, certo? Mas, claro, é uma mudança grande. A lei que foi aprovada, né, a reforma que foi aprovada, ela ainda deixa muitas dúvidas no ar. Você tem 50 e tantos dispositivos que ainda precisam de lei complementar. Então, essa discussão ainda vai render bastante nos próximos anos, justamente com essa discussão das leis complementares para regular muita coisa que foi aprovada lá, certo? Mas traz um benefício muito grande e, inclusive, diminui o problema de regressividade que a gente tem no sistema tributário. O que é que significa isso? Hoje, os mais pobres pagam mais do que os mais ricos, né? Porque eles consomem mais produtos do que serviços, e os produtos têm uma carga tributária mais elevada do que os serviços. Então, quando essa mudança estiver efetivamente acontecendo, né, você vai ter os produtos com a carga tributária mais baixa, e aí os mais pobres vão poder consumir, né, esses produtos com um custo mais baixo. Além disso, você tem programas como o cashback, por exemplo, onde, a partir de cadastros como o cadastro único, por exemplo, você vai poder devolver impostos para os mais pobres, né, que estariam pagando dentro desses itens. A cesta básica é totalmente desonerada também. Então, tem uma série de benefícios que valem a pena. Uma preocupação que existe é aqui para o Nordeste, né? A gente tem hoje uma guerra fiscal, por exemplo, do ICMS, que termina sendo um atrativo para os governos da região atraírem, né, trazerem investimentos de indústrias para cá, né? E isso vai acabar. Você não vai ter mais essa guerra fiscal. Mas está se criando um fundo de desenvolvimento regional, onde os governos dos estados vão receber recursos para investir em infraestrutura, para investir na atratividade dessas indústrias para cá. Além disso, os incentivos da SUDENE, né, de redução do IRPJ ainda vão continuar, e também os incentivos dos juros subsidiados do Banco Nordeste também vão continuar funcionando também como um atrativo para essas indústrias. Essa é uma reforma que tem sido acompanhada de perto, né, com a maior atenção por parte de quem está diretamente envolvido com esse tipo de segmento, né? Mas há muitas pessoas que não estão acompanhando tão de perto, né? E pessoas que também serão afetadas por essa reforma. E aí eu cito isso porque eu imagino que o senso comum, a maioria das pessoas não tem muita noção do que o que é que isso vai gerar de repercussão. Por exemplo, vou trazer um exemplo prático aqui. O outro dia fui até um açougue comprar carne, e aí o senhor que era proprietário do açougue, comentando acerca desse tema, ficou extremamente preocupado, disse, rapaz, agora está vindo aí essa reforma tributária e eu vou ter que cobrar aqui do meu cliente 25%, 28%. Se ele já está achando cara a minha carne, como é que eu vou cobrar 25%, 28% a ele, já que vai ser cobrado no final? Então, são dúvidas que surgem, até elementares, né, por parte de muitas pessoas, porque há uma certa dificuldade de entender exatamente como é que será essa cobrança desse IVA, né, desse percentual. Então, são dúvidas que as pessoas, aos poucos, têm que tirar, né, à medida em que forem discutindo esse assunto, né? Exato, e veja, é interessante que provavelmente esse açougue deve estar dentro do Simples Nacional. Então, ele não vai ter esse problema de cobrar os 25%. Ele deve estar aí na casa dos 14%, 15% que ele recolhe do Simples. E como ele é um açougue, ele compra carne para vender carne, talvez valha a pena ele fazer a conta dele,
né, de quanto que ele está gastando com os insumos para o valor de venda dele, e ele vai ser tributado, se ele mudar do simples para o sistema do IVA, vai ser tributado somente em cima daquele valor agregado, né, daquele valor adicionado. Talvez a carga tributária fique ainda mais baixa do que aquela do simples. Então, assim, vai ser um processo de adaptação, né? Muitas pessoas que não quiserem estudar sobre isso, basta manter, muitos empresários, né? Basta manter o Simples Nacional, como já tem hoje, e aqueles que querem, que potencialmente podem ter um benefício de até mesmo uma redução, conversar com o seu contador, conversar com o seu advogado tributarista, escutar aqui nossa entrevista, né? E entender se vale a pena realmente fazer essa conta de quanto que se gasta com insumos. Aí é não só a carne que ele está comprando, mas o custo de energia elétrica, o aluguel que ele está pagando, as embalagens que ele está comprando. Veja, tem uma série de insumos que podem ser contabilizados para descontar em cima do valor da venda e calcular o imposto sobre essa margem, né? Então, o imposto vai ser calculado em cima da margem, talvez fique mais baixo do que o Simples Nacional que ele paga hoje. Vou mandar esse link para ele, então. Vou mandar essa entrevista. Olha, de repente o senhor está até perdendo tempo. Quando o IVA passar a valer, talvez seja mais vantajoso ir para ele. Vou explicar isso para ele. E aí, nesse momento, a reforma tributária ela está sendo avaliada pelo Senado. Claro, pode haver mudanças, né, no texto. A gente escuta falar a respeito de fatiamento, também outros analistas dizem que há um arredondamento, um corte de exceções, como você citou há pouco, né, que há muitas exceções que acabam, de repente, lançando para cima esse valor do IVA. Que perspectivas temos acerca dessa reforma nesse momento em que está agora sendo discutida no Senado? De que forma você avalia esse momento de discussão no Senado dessa reforma? Então, é uma caixinha de surpresas, né? O Congresso Nacional, na realidade, é uma grande caixinha de surpresas. E você tem um lobby muito forte de diversas instituições. Então, isso pode representar o aumento de exceções ou a redução de exceções. Acredito que redução de exceções, o corte de exceções, não deva ocorrer, certo? É muito provável que o Senado talvez ou melhore o texto, trazendo mais explicações, ou até mesmo inclua novas exceções, o que iria onerar bastante a base tributária. Essa, na realidade, é mais minha preocupação. Um fato importante também, aí até falando do exemplo do açougue, né, ele ainda vai levar tempo para fazer essa mudança, tá? A reforma, ela apresenta um calendário até 2032 para que isso esteja, na verdade, em 2033 é que você vai ter o abandono completo do sistema tributário anterior para a adoção do novo sistema. Ao longo desse período, você vai tendo um processo de adaptação com dois sistemas tributários acontecendo ao mesmo tempo, o que traz até mais preocupação também, né? Porque já é uma dor de cabeça você lidar com um sistema, agora você vai ter que lidar com o outro, só que o outro é muito mais simplificado, né? Então, e também ele vai ter uma carga tributária muito pequena de início, ela vai se ajustando para que haja a completa substituição em 2033. Então, ainda há também bastante tempo para esse processo de aprendizado, de adaptação, né, ao longo, né, desses 8 anos aí que a gente tem pela frente. Agora, voltando ao Senado, ele pode, inclusive, até alterar isso, mas acho difícil. Acho que vão ser alguns refinamentos que vão acontecer no Senado para depois voltar para a Câmara e a gente ter a votação final, né, porque, com certeza, o Senado vai fazer ajustes, o que vai obrigar a retornar para a Câmara. Muito bem, esse é um assunto, claro, que não se esgota aqui. Outras vezes debateremos esse tema aqui na CBN Caruaru, né? E aí eu quero agradecer ao Écio Costa por participar conosco, por nos esclarecer um pouco mais acerca desse assunto. Infelizmente não conseguimos contato com o Clauston Paca, sócio-diretor da CP Construção, que participaria desse papo, mas certamente por ocasião de outras ocupações não conseguiu participar conosco. Écio, te agradeço demais, um excelente dia, muito obrigado por sua participação, bastante esclarecedora, viu? Não, Magno, eu que agradeço o convite, estou à disposição, né? Eu acho que
outros esclarecimentos serão necessários aí mais à frente, podem contar comigo. Um abraço, até uma próxima. Muito obrigado, um grande abraço. Então, agora 9h55, nós vamos para o intervalo e já voltamos.